o lavar regenerador do Espírito Santo. Nosso versículo inicial se encontra em Tito, capítulo 3, versículo 5. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Louvado seja Deus, graças a Deus. Preciosa igreja de Cristo ressuscitado, povo santo e amado, abençoados com todas as bênçãos espirituais, selados com o Espírito Santo do Senhor. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar de algo maravilhoso. O lavar regenerador e renovador que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, quando nós ouvimos a palavra da verdade, que o nosso entendimento é aberto, né? Os nossos olhos espirituais são iluminados por Deus, o Espírito Santo ele trabalha em nossa mente, trazendo um lavar, exatamente isso. Um lavar que traz regeneração. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo ele trabalha por meio da palavra. A palavra vai sendo revelada, né? Evidentemente que não é, como a gente sempre costuma dizer aqui, não é num estalar de dedos, né? Num estalar de dedos acontece aquela percepção inicial da graça, né? Então a pessoa está acostumada no sistema religioso, ou mesmo, ela, sei lá, é do ateísmo, ela é de alguma corrente filosófica ali contrária ao Evangelho, mas ela é uma filha de Deus. E a palavra chega até ela, e ela ouve. E o véu é retirado. Quem retira o véu, obviamente, é o Espírito do Senhor. Então, há aquele estalo inicial, né? Aquele estalo, aquele despertar. Então, a pessoa desperta para a palavra, ela entende, poxa, isso aqui é a palavra de Deus. A graça é a palavra de Deus. E aí começa um processo, né? Nós estudamos isso, inclusive, na semana passada, né? Há essa iluminação inicial dos olhos, e o apóstolo Paulo fala que com o rosto descoberto. Vocês devem se lembrar de semana passada, né? Com o rosto descoberto, ou seja, sem o véu, né? O rosto descoberto é essa referência ao véu que antes cobria o rosto. E segundo Paulo, o véu era a religião, tá? Em especial ali naquele contexto, a religião judaica, tá? O judaísmo, a lei de Moisés, né? Tanto que Moisés era o verdadeiro Deus desse século, né? Daquele século, na época de Paulo, e eu diria até hoje, Moisés segue sendo o Deus desse século, porque Moisés, de certa forma, está inserido em praticamente todas as religiões, de certa forma, né? Em especial as que se dizem cristãs. Sempre tem um pedacinho de Moisés, ou seja, do Antigo Pacto, da lei, misturado ali, né? Então, o Paulo fala que isso era um véu, e esse véu foi retirado. E Paulo fala assim, e agora, com o rosto descoberto, vamos sendo revelados de glória em glória. Ou seja, o apóstolo Paulo faz uma referência a um processo de crescimento, né? Porque conhecer o Evangelho e ter a sua mente lavada é um processo de conhecimento. É um processo de busca pelo conhecimento. Sabe, nós estamos aqui, eu particularmente estou divulgando a palavra da graça há mais de 20 anos. É claro que há mais de 20 anos nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Mas houve aquele estalar, né, como eu disse agora há pouco, na minha vida, nesse tempo, e desde esse estalo inicial da graça eu já comecei a falar aquilo que Deus me permitia conhecer. Entende? Então eu já fui falando tudo que Deus me permitia conhecer. E segui estudando, buscando e crescendo. Ou seja, na minha mente houve essa lavagem. Porque a salvação aqui é na mente, amado. Não é salvação eterna. Nós aqui em graça temos essa noção exata de entendermos as manifestações da salvação. A salvação eterna o Senhor conquistou no Calvário. Tá? Ele conquistou porque ele morreu para derramar o seu sangue de Cordeiro de Deus para cumprir a lei. E ele ressuscitou para vencer a morte. Então a ressurreição de Jesus propiciou a ressurreição dos filhos, de todos os filhos de Deus. Ou seja, a ressurreição dos filhos de Deus resulta em quê? Vida eterna. E o que é a vida eterna, senão a salvação eterna? Entende? Salvação eterna é sinônimo de vida eterna. É a salvação do que seria a morte eterna. Então Jesus acabou com a morte. Nós, filhos de Deus, portanto, não estamos mais à mercê da morte. Ah, Cristiano, mas nós morremos, a nossa carne não morre? Pois é, o que morre é a carne. Só que nós não somos esta carne, nós estamos
nesta carne. Entende? Apesar da morte do pó, nós seguiremos vivos. Esse é o entendimento perfeito do Evangelho. Entende? Você não pode imaginar que a morte da carne é a morte do Filho de Deus. Não é mais, não mais. Porque Jesus acabou com a morte. E quando ele trouxe o reino dele, ele trouxe a ressurreição. Opa, Cristiano França, que loucura é essa aí? Como assim ele trouxe a ressurreição? Já aconteceu. Ah, Cristiano, isso é loucura, isso é uma heresia. Calma, não é não. Você que está assistindo pela gravação, eu vou deixar na descrição do vídeo um link sobre os nossos estudos de escatologia consumada. Irmão Cristiano, quer dizer que toda a escatologia bíblica, inclusive a parousia de Jesus, arrebatamento, transformação, ressurreição, tudo já aconteceu? Já aconteceu. Não vou entrar nisso hoje, obviamente, porque este não é o assunto. Mas este assunto é um dos pilares do raciocínio de hoje, mas não é o assunto principal. Quer se aprofundar nisso? Antes de você taxar como heresia, vamos lá. Essa, inclusive, é uma atitude adulta, tá? O adulto, ele faz isso. O infantil, ele fica gritando, heresia, falso profeta, diabo. Isso é o infantil. O adulto, não. Opa, peraí. Por que ele está falando isso? Eu quero saber, eu vou estudar isso aí. Então eu te convido a fazer isso. Antes de você taxar, vai estudar. E outra coisa, não tenha medo da verdade. Tá? Mas como assim, irmão Cristiano? Queridos, muitas pessoas não se achegam à graça porque têm medo da verdade. Porque ela está submetida, vamos imaginar assim, sei lá, 10 anos, 20 anos, sei lá quantos anos, num sistema religioso, e a pessoa está ali estabelecida, né? Ela frequenta o templo, ela tem amizade, ela participa das cerimônias, de repente ela tem até um certo destaque, né? É um músico de destaque, é um pregador de destaque, sei lá. E a pessoa está ali estabelecida no sistema. Entende? Então ela não quer sair daquilo ali. Então a verdade chega e ela rechaça, porque ela tem medo de que a verdade revele para ela que ela está no erro. Isso acontece muito. Então a pessoa começa com essa coisa, é falso profeta, não vou nem dar ouvido, porque... Não, amado, não tenha medo da verdade. Não importa se você está estabelecido em um sistema religioso, não importa isso, amado. O que importa é andar na verdade. Então não tenha medo de estudar, estude, você vai ver a verdade. A escatologia bíblica foi consumada. Então, ao consumar tudo, Jesus trouxe a vida eterna. Então os filhos de Deus não veem a morte. O pó volta para o pó, mas isso não significa a morte do Filho de Deus. Isso significa a morte de Adão. Porque, veja, Adão recebeu uma sentença de morte, não recebeu de Deus? Se você pecar, certamente morrerá. Pois é, essa carne aqui é o mesmo Adão. É uma herança daquele primeiro homem. Essa carne já está sentenciada a voltar para o pó, que é o lugar dela. Agora nós não, nós seguiremos vivos. A nossa vida permanecerá. A nossa alma seguirá viva e habitará num corpo glorificado juntamente com o Espírito. Vocês percebem? Já estudamos tudo isso. Quer se aprofundar? Mais uma vez, assista aos estudos da escatologia consumada. Então, amados, a morte acabou para os filhos de Deus. Entende? A vida eterna já está à nossa disposição. Como costumamos dizer aqui, já estamos em condição de vida eterna. Ou seja, quando o nosso pó voltar para o pó, nós seguiremos vivos. A nossa alma não vai ficar presa no Hades. Não, isto acabou para os filhos de Deus. O Hades foi aniquilado, isso acabou. Não existe mais um lugar intermediário, né? Um lugar onde a alma ia dormir. Não tem esse conceito bíblico, né? Os irmãos que dormiram, né? Esse conceito, ou seja, as almas que estavam ali no Hades, presas na morte, na sepultura. Percebe? Isso acabou. Então nós seguiremos vivos. O pó volta para o pó, nós seguiremos vivos. Isto é a vida eterna. Isto foi a salvação eterna. O Senhor já concluiu, então, a sua obra em relação a isso e em relação a tudo, né? Tudo já foi consumado. Então, aqui está falando de que salvação? A salvação que penetra o entendimento. Olha, eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre salvação da mente e salvação eterna, para vocês entenderem a diferença, quem não entende ainda. A salvação do pensamento, do entendimento, da mente, ela vem pela pregação do Evangelho. Entende? Ela vem independentemente da questão da vida eterna. Porque todos os filhos de Deus, independentemente de qualquer coisa, já são salvos do ponto de vista da vida eterna.
Só que nem todos os filhos de Deus, todos que pertencem à salvação, todos que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, nem todos têm a salvação na mente. Aliás, a maioria não tem. Entende? Então, o que o Espírito Santo faz? Quando ele revela a palavra, e isso é um mistério que só Deus entende, nós vimos semana passada isso, né? Eu recomendo muito o estudo de semana passada. Só o Senhor entende o critério, né, de revelação. Como eu falei na semana passada, né? Alguns têm uma experiência que recebe rápido a palavra, outros demoram mais, outros nem vão receber, infelizmente. Existem aqueles que não recebem mesmo porque têm natureza má, são da perdição, são da morte. E existem aqueles que são da vida. Esses recebem a palavra eventualmente, segundo a vontade de Deus. Quando isto acontece, é o que nós vimos semana passada, é a mente de Cristo ativada, né, em nosso pensamento. E essa ativação, por assim dizer, da mente de Cristo, é o que traz o lavar regenerador e renovador do Espírito. Quando Paulo fala, ele nos salvou, é em que sentido então? É no sentido do entendimento. Ou seja, o Senhor já havia salvo quanto à vida eterna, mas faltava os entendimentos dos filhos de Deus receberem a regeneração e a renovação. Muitos irmãos estão aí hoje, são salvos? São, do ponto de vista da eternidade, são, já têm a vida eterna. Mas eles não têm a salvação na mente. Por isso eles estão presos no sistema. Por isso eles estão, por exemplo, na adoração a imagens, que eles não, os católicos, né, em especial, eu falo com todo respeito, tá? Você é católico, você é de qualquer segmento aí religioso que se denomina cristão. Veja, eu não quero lhe atacar. Eu não estou aqui para debochar de você. Eu quero falar a verdade para você. Então não leve para o lado pessoal, não fica aborrecido comigo. Eu estou falando o que eu tenho que falar. Então veja, as pessoas na Igreja Católica, por exemplo, elas têm esse costume, que é uma tradição deles, de se colocarem diante de imagens de escultura. Eles dizem que não é uma adoração, seria uma veneração, seria um respeito por aquela personagem ali, representada por aquela imagem. Aí tem todo um argumento ali, mas que no meu modo de ver, independentemente do argumento, não faz sentido nenhum, tá? Não há nada, veja bem, não há nenhum direcionamento na Bíblia para esse tipo de procedimento. Esse é o ponto. Isso vem da tradição católica, não vem da Bíblia. Tá? Inclusive a Bíblia até condena, né? Lá na lei já havia essa condenação em relação às imagens de escultura, mas tudo bem. Por que as pessoas então têm esse pensamento? Poxa, eu sou cristão, sirvo a Deus, mas eu estou diante de uma imagem de escultura. Ou adorando, ou venerando, ou como quiser chamar. Porque a pessoa não teve a salvação manifestada na mente. Por que as pessoas estão nas igrejas, por exemplo, nas protestantes, né, seja pentecostal, seja tradicional, seja adventista, não importa também o segmento. Por que a pessoa está ali envolvida com aquele cerimonialismo todo? Pensa bem. A palavra revela que o Senhor nos livrou do cerimonialismo. A palavra revela que vivemos na graça e que devemos adorar em espírito e em verdade. Adorar e servir a Deus e viver para Deus em espírito e em verdade é exatamente o oposto de viver em cerimonialismos religiosos. Mas por que as pessoas vivem? Porque a salvação não alcançou o entendimento delas. Então existe esse aspecto da salvação que salva a mente. A vida eterna já foi dada. Agora, a pregação do evangelho que nós fazemos aqui, especificamente, claro, o evangelho da graça, porque não existe outro evangelho, ele traz então, além da salvação eterna que a pessoa já tem, ela tem a oportunidade de ter o seu entendimento salvo. Salvo das mentiras, né, do sistema religioso, a mente salva das filosofias mundanas, né? Ah, Cristiano, nós não temos que ler e nos ater a filosofias. Olha, amados, há filosofias que nós podemos até reter. Né? A palavra diz, retém o que é bom. Né? Então, há pensamentos filosóficos no mundo que nós até podemos reter, não tem problema nenhum. Só que você tem que ficar atento que há filosofias que são contrárias ao Evangelho. Então, nós temos que saber filtrar o que nós podemos reter. Mais uma vez, examinar todas as coisas, retém o que é bom. Não foi o que Paulo falou? Nós temos então que ter essa inteligência de saber o que serve e o que não serve. Então, há pensamentos filosóficos no mundo que nós podemos reter. Há pensamentos que são contrários ao Evangelho. Então, a nossa mente é salva justamente disso. Então, da religiosidade, desses pensamentos filosóficos contrários ao Evangelho, ateísmo, religião em geral, mesmo as que se dizem cristãs. Porque, amado, olha só, você pode até dizer, eu sou cristão, mas você tem que ver a prática.
Entende? Porque o cristão genuíno, ele não se envolve com cerimonialismos. Quem tem a visão da doutrina cristã de verdade, não se envolve com um negócio de templo, placa denominacional, sabe? Sacrifica daqui e vive vida religiosa dali. Não é isso, não é para isso que Deus nos chamou. Só que para as pessoas alcançarem esse tipo de maturidade, de modo que ela venha se libertar do sistema religioso, isso só acontece com um lavar regenerador e renovador do espírito. E não é só isso não, esse lavar vai muito além. Nós vamos estudar então isso aqui, tá? Vamos caminhar nesse conhecimento para você entender o que é de fato esse lavar, o que significa isso para valer, para você entender que você que está em graça já teve ou está tendo, todos nós estamos tendo na verdade, né? Essa regeneração e essa renovação do espírito, entende? Então nós que estamos em graça, estamos nesse processo, né? A nossa mente foi salva da religião, do ateísmo, das filosofias, como eu falei, né? Nossa mente foi salva, graças a Deus. Aprove Deus que o evangelho da graça chegasse ao nosso entendimento. Então nós estamos nesse processo que Paulo falou, de glória em glória, crescendo, né? Evoluindo, melhorando como seres humanos, como conhecedores da palavra, como servos de Deus. Esse é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E quando nós ouvimos em lavar, logo nos vem à mente o quê? Água. E água te remete a quê? Batismo. Interessante, né? O lavar do Espírito Santo, ele é um batismo? Não deixa de ser. E esse batismo, observe, ele foi iniciado, por assim dizer, na cruz. Irmão Cristiano, como assim iniciado? A gente já vai entender isso aí. Vamos ver o verdadeiro batismo. Veja, amados, o verdadeiro batismo não é batismo nas águas. Esse batismo nas águas que João Batista fazia e que os discípulos de Jesus também faziam, o próprio Jesus não fazia. É interessante, né? O texto bíblico deixa muito claro. Os discípulos de João batizavam e os discípulos de Jesus também. Posteriormente, né? Primeiro começou João e os discípulos de João. Posteriormente, os discípulos de Jesus de Nazaré adotaram também esse batismo nas águas. Aí o texto diz, ainda que Jesus mesmo não batizava. Por que Jesus mesmo não batizava? Vai dizer assim, Cristiano, ele não batizava porque ele era o líder. Né? Ele mandava batizar e ele mesmo não fazia, porque ele era o líder. Eu pergunto, vocês conseguem enxergar Jesus assim? O mesmo Jesus que lavou os pés dos discípulos. O mesmo Jesus que disse que veio para servir e não ser servido. Então, o fato de Jesus não batizar nas águas não era porque ele era o líder e ele mandava fazer. Não. Ele seria o primeiro a entrar nas águas e batizar as pessoas. Ele não batizava porque ele sabia que o batismo que ele realizaria era outro. E o próprio João falou isso. João ficou assim, né? Olha, você, Jesus, vem até mim, o Senhor vem até mim para eu te batizar, eu que tenho que ser batizado por você. Não foi o que João falou? Aí Jesus disse o que para João? João, deixa como está. Tá? Assim me convém cumprir toda a justiça. Ó. Então Jesus se batizou nas águas, apesar de ele, Jesus, não precisar. Né? Mas ele se batizou por quê? Para cumprir toda a justiça. Então João ficou estupefato. Né? Mas como assim, Jesus? Quer dizer que eu que tenho que te batizar? É o Senhor que tem que me batizar. O Senhor é o Messias. O Senhor é Deus manifestado em carne. Mas Jesus falou, não, João, me batiza porque é assim que tem que ser. Eu vim para cumprir toda a justiça. Então Jesus foi batizado por João por causa disso. Mas ele mesmo não batizava, porque ele sabia que o batismo dele era outro. E João disse, olha, Jesus, eu batizo com água. Olha o que João falou. Eu batizo com água para arrependimento. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não foi o que João falou? Espírito Santo e fogo. Irmão Cristiano, o que é fogo? Vocês que estudam conosco sabem, fogo é o símbolo do juízo de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo para os filhos da salvação e o batismo de fogo, batismo entre aspas, né, de fogo para a perdição. Vocês estão entendendo? Então, Jesus batizou com o Espírito Santo e com fogo. E aquilo que eu falei agora há pouco, o batismo com o Espírito Santo foi uma extensão do verdadeiro batismo. Na verdade, é um batismo só. Até porque o Paulo fala, né? Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo. Não foi o que Paulo falou? Por quê? Foi o batismo de Jesus, que foi iniciado na cruz e concretizado com a descida do Espírito Santo. Estão interligados. Irmão Cristiano, por que o batismo na cruz e o batismo com o Espírito Santo estão interligados? Porque um foi a consequência do outro. Vamos ler isso aqui na palavra para a gente se aprofundar? Romanos 6, versículos 3 e 4. Ou porventura, olha o que Paulo pergunta aos romanos, ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha só. Romanos, vocês ignoram, vocês não estão sabendo que o verdadeiro batismo que Jesus nos deu foi na sua morte? Perceba. 4. Fomos, pois, sepultados com ele, olha só, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Guarda isso aí que a gente vai usar lá na frente, tá? Novidade de vida. Guarda isso aí. Então, veja, o verdadeiro batismo não foi o de João. O batismo de João nas águas e o batismo que os discípulos de Jesus de Nazaré fizeram também nas águas foram batismos passageiros. Eles tinham prazo de validade, eram batismos simbólicos, porque a água simboliza limpeza, né? Então era um símbolo de limpeza. Agora, a verdadeira limpeza foi feita na cruz. E, consequentemente, o Espírito Santo pôde descer e habitar na igreja. Vocês estão entendendo? Por isso que esses batismos estão ligados e, na verdade, é um batismo só. É o batismo que Jesus fez na cruz. Você já vai entender mais um pouco sobre esse conceito. Esse batismo feito na cruz propiciou a descida do Espírito. Porque, veja, amados, o Espírito Santo, ele não poderia descer e habitar no povo de Deus por causa do pecado. Então vocês podem notar que o Espírito Santo tem aquele conceito no Antigo Pacto, né? Que o Espírito Santo vinha sobre um personagem, né? Vinha sobre um profeta, vinha sobre um juiz, por exemplo, né? Então veio sobre ele o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito descia sobre aquela pessoa, não para habitar, mas para influenciá-la, né? Para que essa pessoa profetizasse, ou para que a pessoa atuasse como juiz, por exemplo, e o Espírito Santo vinha, então, nesse sentido, mas ele retornava, ele não habitava. No Antigo Pacto, o Espírito Santo não habitava, o povo de Deus não era a habitação do Espírito ainda, por causa do pecado. O Espírito Santo não habitaria onde havia o pecado. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto. Quando Jesus morreu no Calvário, ele aniquilou o pecado. Percebeu? Esse foi o verdadeiro batismo. E aí, com a aniquilação do pecado e a destituição e a destruição do velho homem, você já vai ler isso aqui comigo, então o Espírito Santo pôde descer e habitar no seu povo. Então, o batismo de Jesus, que é do Espírito Santo, foi iniciado na cruz. É um batismo só. Na cruz foi a aniquilação do pecado, consequentemente a descida do Espírito Santo posterior. Então, você acabou de ler comigo, tá? Que o Senhor nos batizou na sua morte. E o que consistiu então esse batismo, irmão Cristiano? Vamos lá. Número 1, destituição do velho homem. O batismo realizado por Jesus, primeiro, né, iniciou-se na cruz e se concluiu com a descida do Espírito Santo. Esse batismo consistiu primeiro na destituição do velho homem. Vamos ler o contexto, tá? Nós lemos Romanos 6, né, 3 e 4. Vamos ler agora 5 e 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Olha só. O que significa isso? Que o velho homem morreu com Jesus. Tá? O velho homem de Jesus, a carne, morreu. O velho homem é a carne, né? Morreu, a natureza humana morreu na cruz com Jesus. Então a nossa natureza humana já está morta para Deus. Você percebe? Morta em que sentido? Morta não no sentido biológico, obviamente, porque estamos vivos biologicamente falando. É morta no sentido de ser um instrumento de acusação, um instrumento de maldição, entende? Um instrumento de morte. A carne não tem mais esse poder. Entende? O velho homem, juntamente com a lei, é que manifestou o pecado, né? E tornavam as pessoas pecadoras. Então Jesus matou o velho homem para que essa condição de pecador acabasse. Então Deus olha para nós, ele não olha para nós do ponto de vista da carne,
porque a carne já está morta. Paulo deixou isso claro aos Colossenses, tá? Cristiano França, você que está inventando isso. Não, amado. Paulo falou, e já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já estáis mortos. Colossenses 3, versículo 3. Já estáis mortos. Vocês estão entendendo? Então a carne morreu com Jesus. Quando nós nascemos nesse mundo, nós já nascemos depois, né, com a obra consumada, depois da morte de Jesus, depois da cruz. Então já nascemos com a carne morta. A carne não tem mais o poder de condenar. A carne não tem mais o poder de nos subjugar ao pecado. Percebe? Porque ela morreu na cruz. Vamos ler o 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem, olha só, foi com ele crucificado. Está entendendo o que consistiu o verdadeiro batismo? Não é nas águas, foi na cruz. E, consequentemente, com a descida do Espírito Santo. Então o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Percebeu? Olha só, o corpo do pecado foi desfeito. Porque ele morreu. O velho homem morreu. A nossa carne para Deus está morta, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, em que consistiu o batismo realizado na cruz, o verdadeiro, para todos os filhos de Deus de todos os tempos? Lembrem-se que Jesus, o que ele fez na cruz foi de uma vez por todas. Não tem esse conceito na palavra? E ele morreu de uma vez por todas. O sacrifício oferecido de uma vez por todas. Porque foi por todos os filhos de todos os tempos, para todos sempre. Então ele matou o velho homem. Esse foi o batismo. Consequentemente, o batismo verdadeiro na cruz libertou o povo do Senhor do pecado. Aquele pecado de Adão e dos pecados cometidos como consequência do pecado de Adão. Tudo foi encerrado na cruz. Hebreus 9, 26. Esse é um clássico, né? Nova versão internacional. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes. Como assim, irmão Cristiano, se assim fosse? Se fosse como na lei. O conceito aqui é esse, tá? Se assim fosse, no contexto da se referindo à lei, ou seja, se fosse como na lei, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas. Olha o conceito aí. No fim dos tempos. O fim dos tempos foi lá naquela época, né? Vocês sabem disso. Para aniquilar o pecado. Pegou? Pelo sacrifício, ou mediante o sacrifício de si mesmo. Então, pelo sacrifício de Jesus, ele se sacrificou para que os pecados fossem aniquilados. Então, o pecado de Adão original, que originou tudo, foi aniquilado. E todos os pecados cometidos em função do pecado de Adão foram aniquilados. Houve um perdão pleno. Aniquilar no grego é atetesis, é tornar obsoleto, ultrapassado, sem valor, não mais em vigor. Entende? Ou seja, o pecado foi aniquilado. Ele não tem mais como matar o Filho de Deus. Porque o Senhor o aniquilou para nós, filhos do Senhor. Vocês estão percebendo o ponto? Então, no que consistiu o batismo realizado na cruz? Como vocês viram, a destituição do velho homem, consequentemente a aniquilação total do pecado e dos pecados consequentes. Entende? O Senhor acabou com a dívida para sempre. Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados, isso antes da cruz, tá? Mas, Cristiano, como é que eu posso ter certeza que é antes da cruz? Ué, gente, se na cruz ele aniquilou o pecado, ele não aniquilou o pecado na cruz? Então, quando Paulo fala que estavam mortos em pecados, é antes da cruz. Uma vez que na cruz o pecado foi aniquilado. Isso é uma coisa lógica e óbvia, né? Então, quando vocês estavam mortos em pecados, obviamente, então, antes da cruz, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Pegou, né? 14, olha só o 14. E cancelou a escrita de dívida. Perceberam? Era lei. O que era escrita de dívida? Qual era a letra que trazia dívida, trazia pecado, condenação? A lei. Ele cancelou, então, aquela escrita de dívida, olha só, que consistia em ordenanças. Ora, o que consistia em ordenanças? A lei.
Então ele cancelou a dívida, que era a lei, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Percebeu? Ele a removeu. Acabou. Por isso que ele mesmo, Paulo mesmo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, para os que estão na nova aliança. Estar em Cristo é estar na nova aliança. Antes da cruz, as pessoas estavam em Moisés e em Adão. O que é Moisés e Adão? É o pecado e a lei. Moisés simbolizava a lei. Adão, o pecado. Porque o pecado veio por Adão. E a lei se tornou a força do pecado, como Paulo diz. Então, nós costumamos dizer aqui, entre aspas, que a lei e o pecado trabalhavam juntos, entre aspas, em relação a trazer condenação. Então, antes da cruz, vou repetir, as pessoas estavam em Adão e em Moisés, na lei e no pecado. Depois da cruz, as pessoas, os filhos de Deus, né, os da salvação, os eleitos, passaram a estar em Cristo. Então Paulo falou, os que estão em Cristo são novas criaturas. Por quê? Porque a velha criatura morreu na cruz. Está entendendo? E o Senhor cancelou a dívida. Por isso que o Espírito Santo pôde vir e habitar no seu povo. Então, o batismo de Jesus que João falou, né? O Senhor batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é para a perdição, o Espírito Santo para a salvação. Esse batismo com o Espírito Santo foi possível, por quê? Porque ele aniquilou o pecado na cruz. Por isso que eu disse, o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo e a consequente habitação dele na vida dos filhos de Deus, foi uma consequência do que Jesus fez na cruz. Por isso que é um só batismo. Percebeu, né? E aí, consequentemente, o que esse batismo trouxe? A purificação da consciência. Isso em relação à lei, tá? Porque a lei, independentemente da pessoa praticar algum pecado ou não, a lei mantinha a pessoa com a má consciência. Entende? E nós, amados, mesmo nós que nunca estivemos cronologicamente debaixo da lei, nós, quando vivíamos na religião, a maioria de nós veio de lá, nós também tínhamos uma certa má consciência religiosa, não tínhamos? É interessante, né? Você vê como é que a lei, mesmo tendo sido abolida por Jesus já, ela tem esse poder de trazer má consciência até hoje. Só que Jesus aniquilou o pecado, ele cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças, a lei, obviamente, e trouxe então o quê? Boa consciência. Porque as acusações que a lei traziam caíram por terra. Então as pessoas puderam ter boa consciência em relação à lei. Hebreus 10, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Olha só. Tendo os corações, coração na Bíblia é a mente, né? A maioria das vezes. Tendo os corações purificados da má consciência. Má consciência divina de onde? Ora, da lei. Agora veja o final, que lindo. E o corpo lavado com água limpa. Água limpa não é a água do Rio Jordão. Água limpa não é a água do rio Mazomba, onde eu fui batizado, entre aspas, né? Eu passei por 3 batismos, né? Batismo entre aspas. Foi o batismo católico, fui batizado criancinha de colo. Depois, pré-adolescente, fui batizado no rio Mazomba, é um rio aqui do Rio de Janeiro, no município de Itaguaí. Fui batizado ali, entre aspas, né? Como pré-adolescente. Aí depois eu fui para a igreja batista, isso foi no pentecostal, né? Aí eu fui para a igreja batista, lá na Batista, eles não aceitaram o meu batismo pentecostal. Eu falei, pastor, estou vindo para cá para Batista, eu já sou batizado. Mas onde você foi batizado? Se eu não me engano, na época ainda era Casa da Bênção. Eu acho que ainda era o nome da denominação, tá? Aí eu falei, a Casa da Bênção. Ele, a Casa da Bênção é pentecostal, né? Eu falei, é. Não, aqui não aceitamos batismo pentecostal cristiano. Você vai ter que se batizar de novo. Eu passei por um 3º banho na igreja batista. Foram 3 banhos que eu recebi, né? E a água limpa não é isso. A água limpa é a palavra. Percebe? É uma alusão à palavra. Evidentemente aqui está fazendo uma alusão ao que se fazia na lei. Porque na lei havia as purificações por meio da água. Chamadas abluções, a limpeza por meio da água. E aqui o texto bíblico da graça, porque esse é um texto em graça, deixa claro que o corpo foi lavado com água limpa, fazendo uma alusão, mais uma vez eu digo, às limpezas no meio da lei, só que trazendo para a realidade da graça.
A água limpa aqui, obviamente, não é uma água que se passava no corpo. É a palavra. Água na Bíblia também simboliza a palavra. Aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo, pelo menos um, nós temos alguns. Eu vou deixar pelo menos um sobre batismo. E veja, eu vou também convidar você que está assistindo, se você está novo na graça, eu te convido a você ler o nosso livro Respostas em Graça. Tá? Nesse livro Respostas em Graça, nós temos diversas perguntas, né? É um livro formado com várias perguntas sobre a graça, com diversas respostas. Muitas daquelas perguntas e respostas sobre o batismo vocês encontrarão no livro Respostas em Graça. Tá? Então convido muito a você ler. Na descrição do vídeo tem um link da livraria. É gratuito o livro, tá? A versão digital. Você pode ler gratuitamente. Então assista ao estudo sobre o batismo e depois leia o livro Respostas em Graça. Tá bom? Então a água limpa é a palavra. Percebe? O coração foi purificado da má consciência. Porque a lei teve o seu fim. O Senhor cancelou o escrito de dívida. Vocês acabaram de ler comigo. Então esse foi o verdadeiro batismo, que consequentemente trouxe a presença do Espírito Santo. Entende? Por isso que hoje nós já temos o Espírito Santo. As pessoas vivem buscando. Tem que buscar o Espírito Santo. Não existe isso. Os filhos de Deus já têm o Espírito Santo. Ele começou a descer lá na igreja primitiva. Primeiro desceu nos judeus, depois desceu nos gentios. Né? E nós já nascemos com o Espírito Santo. Meu Deus do céu, irmão Cristiano, que absurdo. Não, não é. Vou deixar um link na descrição do vídeo. Aliás, eu ia deixar um link sobre o estudo específico. Mas não. Eu vou deixar um link de toda a playlist Já Nascemos. Tem todos os estudos com esse tema. E um deles é Já Nascemos com o Espírito Santo. Assista para você entender. Tá? Então, abençoados, vejam bem. O Senhor Jesus já batizou o seu povo. Ele fez isso na cruz. Consequentemente, o Espírito Santo veio e desceu para habitar no seu povo. Nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos com o Espírito Santo. Toda a obra foi consumada. Entende? Nós não somos, portanto, pecadores. Já nascemos novas criaturas. É isso que o pessoal da religião não entende. Eles pensam que a pessoa se torna nova criatura se ela aceitar Jesus, que é um conceito errado, que não existe. Se ela se batizar nas águas, se ela tomar Santa Ceia, se ela frequentar o templo. Aí ela está em Cristo. Não, não é isso. O Senhor Jesus morreu no Calvário, ressuscitou, para que todos os seus filhos, a partir daquele momento, estivessem nele. E nós nascemos em Cristo. Vocês entendem? Aí muitos abençoados levam para aquele lado negativo. Ah, Cristiano, essa visão da graça, que o pecado já foi aniquilado, que o batismo foi na cruz, que vocês vivem nessa liberdade aí, isso aí não é uma licença para pecar? Veja bem, amados, muitas pessoas nos perguntam isso porque, sinceramente, elas querem aprender. Mas a maioria nos ataca com isso. Eles não perguntam, eles já chegam acusando. Isso é licença para pecar, esse negócio de graça, essa liberdade, que o pecado foi aniquilado, isso é licença para andar errado. Vamos lá. Existe, e o que eu vou falar aqui é para adulto, tá? A criança espiritual, ela não suporta o que eu vou falar agora. Mas os adultos suportam. Existe uma licença para pecar, para praticar o mal, etc.? Existe. Como eu falei, só o adulto vai suportar isso. Então, Cristiano, você admite que vocês pregam para que vivam no pecado, para que cometam obras más? Não, isso é outra coisa. Há uma licença para fazer o mal? Há. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas. Vou repetir. Todas. Todas são todas. Sim ou não? Todas as coisas me são lícitas. Por quê? As coisas se tornaram lícitas. Porque o Senhor cancelou a dívida. Você não leu comigo que ele cancelou o escrito de dívida? Ou seja, os mandamentos, cancelou a lei. Para que fôssemos guiados pelo Espírito, né? O guia agora não é a lei, é o Espírito. Uma vez que a lei caiu por terra, porque Cristo foi o fim da lei, então todas as coisas se tornaram lícitas. Existe licença para fazer o mal? Existe.
Mas observem agora o restante do versículo. Mas nem todas convêm. Então vocês veem que é uma situação aqui de um apelo à consciência do povo de Deus. Estão percebendo? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vocês estão entendendo que é um chamado à sua, à minha, à nossa consciência? Perceba isso. Note que na lei, a consciência das pessoas não eram levadas em conta. As consciências, né? Não eram levadas em conta. Na lei era mandamento, preto no branco. Pode, não pode, assim, assado, isso é pecado. Então não havia um apelo à consciência. Isso aqui não é lícito. Você não vai fazer, ponto. Se fizer, vai sofrer as consequências. Isso era a lei. Na graça é como? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Aí é a sua consciência. Pegou? Percebeu o ponto? Existe licença para fazer o mal? Claro que existe, tudo é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser. Só que existe o quê? Uma consciência. Essa consciência que me convence que algo não convém, né? Que me convence a não ser dominado, né? Como falou aqui, não me deixarei dominar, né? Essa consciência vem de quê? Não vem mais da lei. A lei acabou. Então essa consciência vem do Espírito. Percebeu? Essa consciência de você entender o que convém e o que não convém, isso não, obviamente não vem da lei, ela vem do Espírito por quê? Porque Jesus batizou o povo dele na cruz, matou o velho homem e propiciou a descida do Espírito Santo. Esses atos, que na verdade é uma coisa só, foi o verdadeiro batismo. A morte de Jesus, consequentemente a morte do velho homem e a consequente descida do Espírito. Então quem nos traz essa consciência é a regeneração do Espírito. Porque o Espírito Santo habitando em nós e usando a palavra a nosso favor em nossa mente, ele faz essa regeneração, ou seja, ele regenera o nosso eu, que antes de conhecer podia ter mais propensão, né, antes de conhecer o Evangelho, né, poderia ter mais propensão a deixar a carne muito mais à vontade. O Evangelho faz com que nós tenhamos essa consciência de frear as concupiscências da carne. Veja, não vou tapar o sol com a peneira. É evidente que, Cristiano, quer dizer então que quem conhece a graça não erra. Não, não é isso, amado. Entende? Só que nós temos mais consciência. Nós temos mais condições de combater a carne. Mesmo quem conhece o Evangelho pode praticar um mal na carne, eventualmente. O próprio Paulo não falou, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo? No capítulo 7 de Romanos, né? Paulo deixou isso claro. Eu quero fazer o bem. Por que ele queria fazer o bem? Porque ele era filho de Deus. A alma dele era boa. A raiz de Paulo era boa. Assim como a raiz de todos os eleitos de Deus. Só que a carne é o mal. Entende? Quem conhece o Evangelho, quem é guiado pelo Espírito, tem a regeneração do Espírito em sua mente. O lavar. Percebeu? O lavar. A pessoa tem um lavar do Espírito aqui. Como eu falei, nós estamos nesse processo, né? O Espírito Santo vai lavando de glória em glória. E aí traz a regeneração. Eventualmente você pode fazer um mal, etc. Sim, você vai colher na carne o mal que você plantar. Mas não é o seu desejo viver no mal. Por quê? Porque você tem uma consciência guiada pelo Espírito. Por isso que Paulo falou, existe... Isso aqui é uma licença para pecar? É uma licença para fazer o mal? Mas nem tudo convém. Então a direção do Espírito, que é um regenerador, entende? Dos filhos de Deus, que traz esse lavar, né? A lavagem da mente, é que nos faz ter esta consciência. Então eu não preciso de uma igreja me dizendo o que eu posso ou não posso fazer. As pessoas no meio da religião, infelizmente, vivem nisso. Elas não vivem a própria consciência. Elas vivem as proibições e as imposições das chamadas igrejas. Isso é pecado, isso pode, isso não pode. É igual na lei. É como se estivessem debaixo da lei. Porque vivem em mandamentos, ordenanças. Não, amados, em graça somos livres. Eu tenho liberdade
para fazer o que eu quiser, mas a direção do Espírito, a regeneração que o Espírito Santo traz pela palavra, o lavar que o Espírito Santo realiza na mente dos filhos de Deus pela revelação, me faz perceber o que convém ou não. Então eu não preciso de ordenanças. Eu já tenho na minha vida o lavar e a regeneração do Espírito. Percebe? O Espírito Santo é o nosso guia. Ele regenerou a nossa mente. Entende? Vamos voltar ao Romanos 6,4. Vamos reler para a gente ver? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Vocês se lembram que eu falei lá no início, que nós íamos usar isso aqui? Pois é. O que é novidade de vida? É o fruto de uma mente regenerada pela palavra. Mais uma vez eu vou dizer, você não precisa de religião, você não precisa estar em uma denominação, frequentar um templo de pedra e cumprir mandamentos e seguir proibições religiosas. Você não precisa disso, porque a sua mente foi regenerada e é lavada dia após dia pelo Espírito por meio da palavra. A sua mente já foi lavada pela palavra. A sua mente, amado, já foi regenerada. E dia após dia vai sendo lavada pelo Espírito Santo, que usa a palavra para lavar. A palavra na Bíblia não é simbolizada pela água. A água simboliza a palavra de Deus. Então ela tem esse poder de lavar o nosso entendimento. Então você não precisa, amado, eu vou repetir. Nós não precisamos de religião nos impondo nada e nos proibindo de nada. Nós temos uma consciência que vem do Espírito. Tremendo isso, né? E aí, essa consciência que vem do Espírito, essa regeneração e esse lavar que o Espírito proporciona, é o que nos leva a essa novidade de vida. E essa novidade de vida tem dois aspectos. Tem um aspecto de você dizer não para o velho homem. Observe o contexto, Romanos 6, de novo, agora do 10 ao 13. Pois, quanto a ter morrido, aqui se referindo a Jesus, né? De uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Pegou aí? Irmão Cristiano, como que eu devo me ver a mim mesmo? Como morto para o pecado, porque é isso que você está. Para sempre. Todos nós já morremos. Não foi o que eu falei agora há pouco que Paulo disse? Já estás mortos. Então você tem que olhar para você mesmo como morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora veja o argumento de Paulo aqui, que maravilha. O Paulo usa essa verdade, né, de que nós já estamos mortos, né, no caso eles lá morreram e nós já nascemos mortos para o pecado. O apóstolo Paulo usa isso para argumentar justamente contra a carne. Porque alguém, naturalmente, naquela época, certamente já queria utilizar isso para viver no mal. Não é verdade? Ora, se eu morri para o pecado, então eu vou praticar o mal. Tudo me é lícito, vou fazer o mal. Mas olha a direção que o Espírito dá. Obviamente, o Espírito Santo utilizou o apóstolo Paulo para dar esta direção. Olha, vocês já estão mortos para o pecado. Ponto final. Agora, como você vai lidar com isso? Bom, há duas maneiras de se lidar com isso. Ou você pensa, estou morto para o pecado, então posso fazer o mal que eu quiser. Ou estou morto para o pecado e aí sim eu vou servir a Deus e dizer não para o velho homem. Há dois caminhos. Aí o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso aqui. 12. Não reine, portanto, já que vocês estão mortos para o pecado, já que Adão morreu, Jesus matou Adão, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Você vê que Paulo usa o argumento da morte para o pecado justamente para que aquelas pessoas não se envolvessem com o mal. 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade,
mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Percebeu? O raciocínio de você estar morto para o pecado é justamente para você entender que você deve viver para Deus, não para o pecado. Não para fazer o mal, não para realizar maldades. Entende? O Filho de Deus genuíno, gente, ele não tem essa característica. Eu vou dizer, eventualmente, por um descuido, etc., qualquer filho de Deus pode errar na carne e vai sofrer suas consequências lá. Eventualmente isso pode acontecer. Mas isso não vem da raiz. O Filho de Deus, ele quer o bem. Eu vou repetir, Paulo falou, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O que é o mal no contexto, irmão Cristiano? É algum demônio? Não, o mal era e é a carne, natureza humana. O contexto deixa muito claro isso. Então, nós, filhos de Deus, sempre queremos fazer o bem. Eventualmente, poderemos fazer o mal. Mas a nossa raiz é boa. Percebe? E a direção, então, que a palavra nos dá é essa. Entendam-se como mortos para o pecado. O pecado não pode matar vocês. O pecado não pode condenar vocês mais. Nunca mais. Então, digam não ao velho homem. Tito 3,8. Fiel a esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus, observe, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Perceberam? Esse é o nosso chamado. Vivermos na prática de boas obras, até porque o Senhor nos elegeu para isso, nos escolheu para isso. O apóstolo Paulo não fala, lá em Efésios, no capítulo 2, fomos salvos pela graça, isso não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós, na verdade, fomos criados para as boas obras. Não foi o que Paulo falou? É isso aqui. Os que creem em Deus, dediquem-se às boas obras. Perceberam um ponto? Esse é o chamado. Você não precisa de nenhum mandamento, de lei, proibição, imposição. E essa história que o pessoal da religião faz aí de apontar, né, quem está em graça, você é pecador, esse negócio de graça é para você viver no erro. Isso é papo furado. Isso é papo furado. É que nós que estamos em graça somos livres. Só que a nossa liberdade não é levada para o mal. Por quê? Porque temos a direção do Espírito. Temos o lavar e a regeneração do Espírito em nossas vidas. Então, amados, andar em novidade de vida, como eu falei, tem dois aspectos. É dizer não para o velho homem, como acabamos de ler. Mas também é dizer não para a lei e para a religião. Romanos 7,4, Nova Versão Internacional. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. O Senhor não cancelou o escrito de dívida? Então, o Senhor não matou o velho homem? Consequentemente, o velho homem de todos os filhos de Deus foram mortos, os velhos homens, né? As naturezas humanas foram mortas no Calvário? Sim ou não? Sim. Então, os filhos de Deus morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Que outro cristiano? Aquele que ressuscitou, Jesus ressuscitado. Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Perceberam a questão? Viver para Deus, viver em novidade de vida, vou repetir, tem dois aspectos. É dizer não para o velho homem, faz parte, e dizer não para a lei e para a religiosidade. Vocês estão mortos para a lei. Você acabou de ler comigo. Isso é novidade de vida. Aqui em graça, não precisamos de mandamentos, não precisamos de templos de pedra, de placas denominacionais, lista de pecados. Isso pode, isso não pode, isso é proibido. Nós estamos livres disso, porque tudo nos é lícito, mas a nossa consciência, guiada pelo Espírito e pela palavra, nos leva a entender o que convém e o que não convém. É simples assim. Este é o lavar da regeneração do Espírito Santo. Percebe? Nós estamos vivendo essa lavagem todos os dias. Sabe? O lavar do Espírito Santo diariamente pela palavra. E é isso que nos importa. Isso nos basta. E eu quero encerrar com João capítulo 15, versículo 3. Olha o que Jesus falou para os discípulos dele. Vós já estáis limpos. Pegou? Pela palavra. Palavra é água na Bíblia, né? Água simboliza a palavra, limpeza. Vós já estáis limpos
pela palavra que vos tenho falado. O que limpou a nossa mente, consequentemente salvou a nossa mente, foi a lavagem do Espírito Santo. O lavar regenerador do Espírito Santo que vem pela palavra. Vós já estáis limpos. Vocês já estão limpos pela palavra, aqui na mente. Claro que já nascemos limpos dos pecados, né? O Senhor aniquilou o pecado na cruz. E aí a palavra veio e lavou a nossa mente. Da religião, do ateísmo, de tudo que não presta, filosofias contrárias ao Evangelho. Tudo isso caiu por terra em nossas vidas. Nós vivemos de fato em novidade de vida. Porque nós dizemos não ao velho homem e nós dizemos não à lei de Moisés e toda a religiosidade advinda dessa lei. Glória a Deus que vivemos na graça. Glórias a Deus que já fomos regenerados na mente e nosso entendimento vai sendo lavado a cada dia, né? A palavra vai cada vez mais nos surpreendendo, limpando o nosso entendimento, nos levando cada vez mais à perfeição. Deus seja louvado por isso, para todo sempre.